veja quais foram os 10 momentos mais chocantes da história da Copa do Mundo aqui no canal Mestre em Rankings. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização e clica no botãozinho valeu. Na 10ª colocação nós temos o dia que Harald Schumacher nocauteou Patrick Batson na Espanha em 1982. Esse nocaute aconteceu durante a semifinal em Sevilha, com a Alemanha e a França empatadas em 1-1, e foi aí que Michel Platini encontrou Patrick Batson com um passe bem feito para a defesa alemã. O goleiro Harald Schumacher correu para fora da linha, e apesar de Batson passar a bola por cima dele, ele não parou de correr e continuou a toda velocidade até se chocar contra Batson, e dessa forma o jogador francês acabou sendo nocauteado. E o resultado deste choque dos dois jogadores resultou na perda de 2 dentes e uma vértebra quebrada. No final de tudo isso, rendeu apenas ali um cartão vermelho e mais nada. Na 9ª colocação dos momentos mais chocantes da Copa do Mundo está a cabeçada de Zinedine Zidane em Materazzi, na Copa do Mundo da Alemanha de 2006. Naquela época, Zidane era a estrela da Copa. No entanto, Materazzi começou a soltar insultos durante o jogo para Zinedine Zidane, que não hesitou e não se aguentou, acabou dando uma cabeçada no jogador e levou o cartão vermelho e foi expulso daquele jogo que era muito importante, já que ele estava defendendo a seleção de seu país, a França. No final, a Itália foi campeã da Copa do Mundo com uma vitória de 5-3 nos pênaltis em cima da França. Quem sabe se Zidane não tivesse se segurado mais um pouco, a história não teria sido diferente. De uma coisa eu tenho certeza, Zidane nunca mais esquecerá deste momento, assim como a gente também. E algo bem interessante que vale ressaltar é que Materazzi, depois de vários anos, revelou o que realmente aconteceu ali. Segundo ele, Zidane teria lhe falado que após o fim da partida ele lhe daria a sua camisa como uma forma de provocação. E assim Materazzi disse a Zidane: "Eu prefiro a sua irmã do que a sua camisa", e só por isso Zidane lhe deu a cabeçada. Se isso for verdade, eu acho que Zidane não deveria ter se esquentado demais, afinal ajudou até a Itália levar a melhor. Em 8º lugar está o gol da Inglaterra na Copa de 1966 contra a Alemanha Ocidental. E até hoje a vitória dessa Copa do Mundo é considerada a mais controversa de todas. Tudo estava indo tudo bem, a Inglaterra enfrentando a Alemanha Ocidental no estádio de Wembley, com o placar estava empatado de 2-2 e a partida já estava aos 11 minutos da prorrogação. E aí veio o chute de Geoff Hurst, lá de dentro da grande área, e ele ricocheteou na trave e na linha do gol. Muitos diziam que a bola não tinha entrado e outros diziam que tinham, mas após alguns momentos passados de muita confusão, o gol foi validado pelo árbitro assistente. E para os ingleses eles dizem que foi gol, para os alemães eles dizem que não. Afinal, se a vantagem está do seu lado, é lógico que você vai aprovar, se não, você não aprova. Em 7º lugar está o gol contra de Andrés Escobar, que aconteceu na Copa do Mundo dos Estados Unidos de 1994. Infelizmente essa história não teve um final muito feliz. Andrés Escobar era um jogador da Colômbia e naquele ano as expectativas para a Colômbia avançar no torneio e até ganhar a Copa do Mundo eram bastante altas. No entanto, não foi assim que aconteceu. Em uma partida contra os Estados Unidos, Andrés Escobar, que era zagueiro da Colômbia, acabou errando e desviou a bola para dentro do seu próprio gol. E com isso, a Colômbia não conseguiu sair nem de seu próprio grupo. E assim a Colômbia foi enviada para casa e depois de 10 dias descobriram que o jogador Andrés Escobar foi baleado por 12 vezes ao lado de fora de um bar na sua cidade natal em Medellín. Esse foi realmente um erro fatal e os fanáticos não deixaram passar. E no fim, aquela Copa do Mundo de 1994 foi ganha pelo Brasil, onde teve o jogador Romário como principal protagonista. Em 6º lugar está outro momento também da Copa de 2006 na Alemanha, a Batalha de Nuremberg. Tudo aconteceu aí no confronto das oitavas de final entre a Holanda e Portugal, em Nuremberg. Esse foi o dia da festa dos cartões. Naquele dia de Copa do Mundo,
houve 4 cartões vermelhos no jogo e 16 cartões amarelos. E no segundo minuto de jogo, o árbitro Valentim Ivanov deu um cartão amarelo para o Marco Van Basten por uma entrada imprudente, e também a parte mais chocante aí, né, que foi os 4 cartões vermelhos, onde teve a expulsão aí dos jogadores de Portugal, Costinho e Deco, e também Khalid Boularoz e Giovanni Bronkhorst. Realmente esse foi um dia de batalha, de guerra dentro do campo, do juiz contra os jogadores aí, ou dos jogadores contra os jogadores mesmos, veja aí como vocês bem entenderem. O quinto lugar é um pouco parecido com o anterior, é conhecido como a Batalha de Santiago, aconteceu na Copa do Mundo do Chile de 1962. Essa partida entre Chile e Itália ficou conhecido como o jogo mais sujo do futebol e mais feio de todos os tempos. Naquela época, os cartões amarelos ainda não tinham sido inventados, e a primeira falta do jogo veio apenas aos 12 segundos da partida ter iniciado, e o árbitro Ken Aston teve que dar o primeiro cartão aos 12 minutos de jogo para o meio-campista italiano Giorgio Ferrini. Esse sem dúvidas foi um dos momentos mais conturbados de Copas do Mundo, afinal a partida contou com muitas brigas, socos na cara e um nariz quebrado de um jogador, além de 2 cartões vermelhos, e a polícia de choque teve que invadir o campo por 3 vezes por causa de toda a confusão. Realmente essa partida jamais será esquecida. O quarto lugar aqui dos momentos mais chocantes também aconteceu na Copa de 2006 na Alemanha, onde o jogador croata Josip Šimunić recebeu 3 cartões amarelos. Isso aconteceu em uma partida do Grupo F da Croácia contra a Austrália em Kaiserslautern. O árbitro inglês Graham Poll marcou o croata ali com o cartão aos 61 minutos, mas esqueceu ali de escrever o nome dele. E depois ele marcou novamente o cartão para Šimunić aos 90 minutos. E nada de cartão vermelho. E quando chegou aos 93 minutos da partida, ele deu outro cartão e o jogador foi expulso. Na cabeça do juiz era o segundo cartão, mas para as pessoas que estavam de fora já era o terceiro. E no fim o jogo terminou em 2-2. O jogador teve a sorte ali do juiz não ter marcado seu nome, mas no fim levou azar, pois foi expulso da mesma forma. A terceira colocação fica com o momento em que Clive Thomas nega o gol de Zico na Copa da Argentina de 1978. Zico ficou bastante conhecido como Pelé Branco em seu jogo de abertura contra a Suécia. E quando já estava nos acréscimos, o placar estava empatado em 1-1. Foi quando Zico marcou de cabeça. No entanto, após apenas alguns milésimos de segundos que Zico tinha tocado na bola, o juiz galês Clive Thomas apitou, tirando assim a validação do gol por apenas alguns milésimos de segundo, mesmo a bola tendo entrado na rede. E esse foi de fato considerado um dos maiores erros de arbitragem de toda a história das Copas do Mundo. Em segundo lugar, nós temos a mordida icônica na Copa do Brasil de 2014 de Luis Soares sobre Giorgino Chiellini. Era o último jogo da fase de grupos do Uruguai contra a Itália, e foi aí que Soares mordeu Chiellini. E a parte mais interessante deste acontecido que já era a terceira vez na carreira que isso acontecia entre esses dois jogadores. O árbitro mexicano da partida não viu acontecido, mas depois de tudo isso ter passado, a FIFA baniu o Luis Soares por 4 meses e 9 partidas internacionais. Além disso, ele teve que pagar aí uma multa de 92 mil dólares por esses atos que ele já fazia há algum tempo. Ou seja, 3 mordidas no mesmo jogador, tem alguma coisa contra ele. Dá pra ver que o Soares gosta de colocar o seu sorrisão à prova. E o primeiro lugar não poderia ser diferente. Esse, sem dúvidas, foi o lance mais icônico de todas as histórias de Copa do Mundo. A mão de Deus de Diego Maradona na Copa do México de 1986. Era a partida das quartas de final entre Inglaterra e Argentina. E o jogo, aos 51 minutos, continuava empatado em 0-0. E então Maradona correu em direção ao goleiro inglês Peter Shilton para disputar uma bola que estava rolando
pairando no ar. Todos pensaram que Peter Shilton iria pegar a bola, pois ele era mais alto, mas quem chegou primeiro nela foi Maradona e deu um toque com a mão, e assim a bola foi para o fundo da rede. E no final esse gol foi validado e permitido. A seleção da Inglaterra e o resto dos fãs não acreditavam que aquilo estava acontecendo, e assim a Argentina levou a vantagem aí sobre a Inglaterra. Olhando de hoje, pra mim, particularmente, parece uma piada, né? Um gol de mão ser validado, mas eu não estava nem nascido nessa época, então nem vou opinar muito. E se você gosta dos nossos vídeos, clica no botãozinho que tem aí embaixo escrito valeu, e você vai dar aquele apoio moral pra gente. Deixa um comentário, um like, inscreva-se no canal, e é isso, tamo junto, Mestre em Rank para vocês.